nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos de volta no nosso curso a respeito do método teológico. Na semana passada, nós vimos a respeito dos lugares teológicos. Muito bem. Os lugares teológicos clássicos são aqueles 10. No entanto, agora vem a pergunta, não existem outros lugares teológicos? Nós não poderíamos acrescentar outros lugares teológicos? Por exemplo, aqui na América Latina, a Teologia da Libertação apresenta um lugar teológico diferente, o lugar teológico do pobre. Nós não poderíamos partir desse lugar teológico, porque, afinal das contas, Jesus também está presente aí. Quando nós vemos, por exemplo, que Jesus, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, diz que ele estava presente no pobre, aquele que estava com fome e me deste de comer, com sede e me deste de beber, nu e me destes vestido, prisioneiro e me foste visitar. Jesus que estava presente no oprimido. Não é Jesus, nesta presença real e concreta, que nós cremos, atenção, não estou sendo irônico, eu creio nisso. Essa presença real e concreta de Jesus não seria também um lugar teológico? Vejam, o problema desse tipo de abordagem é exatamente o fato de que nós não estamos partindo de uma revelação. Nós vimos qual é o método teológico adequado. É partir de um auditus fidei. Partir do auditus fidei quer dizer o seguinte: nós temos que escutar o que Deus falou, o que Deus revelou. Mas a pergunta é, o que é que Deus está revelando? Qual é o conteúdo que está sendo revelado para ser refletido na realidade do pobre? Ou seja, eu tenho que fazer um intellectus fidei. E isto é verdadeiramente a teologia. Bom, o fato é que, diante desse dilema, um teólogo chamado João Sobrino sugeriu uma solução metodológica. Para nós fazermos teologia de libertação, nós não temos mais um intellectus fidei, ou seja, a inteligência da fé. Mas nós temos um intellectus amoris, ou seja, a intelecção deste ato de amor que é a opção preferencial pelos pobres. Um intellectus misericordiae, diz ele, ou então um intellectus justitiae, já que é necessário libertar o pobre e fazer justiça. Diante deste impasse, o que podemos dizer? Bom, podemos dizer o seguinte: é necessário que nós nos mantenhamos diante da identidade tradicional daquilo que é a teologia. E esta crítica que eu estou fazendo não é uma crítica que eu faço sozinho. Não é somente o Padre Paulo, que é um opositor ferrenho da teologia da libertação, quem diz isso. O próprio Frei Clodovis Boff, na sua obra Teoria do Método Teológico, nos faz refletir a respeito desta realidade. É claro que, num curso de introdução ao método teológico, eu precisaria citar este tratado volumoso e monumental do Frei Clodovis Boff. Clodovis Boff, ele apresenta uma teoria do método teológico em que ele faz um esforço, que é admirável, de permanecer dentro do método teológico tradicional, portanto, sem trair a identidade da teologia, e, ao mesmo tempo, acrescentar algo daquela nuance, daquela forma típica de fazer teologia, que é a teologia da libertação na América Latina. Nesse sentido, o esforço de Clodovis Boff é impressionante, respeitável
e esse volume merece nossa consideração e apreciação intelectual. E não somente isso, eu tenho muito mais do que apreciação intelectual, eu tenho uma verdadeira admiração pela honestidade de Clovis Boff. Pois bem, Clovis Boff, ao ouvir esse tipo de proposta, como a de João Sobrino e de outros teólogos da libertação, faz uma crítica que eu acho que é bastante pertinente. Na página 122 do seu tratado, Clovis Boff fala da epistemologia do amor, ou seja, essa proposta de João Sobrino, e ele avalia da seguinte maneira. Primeira coisa, existe uma dificuldade muito grande quando você diz que o amor aqui é que vai ser o lugar teológico, é aquilo que vai ser refletido. Porque quando você fala do amor e no amor que João Sobrino fala, está implícito que ele está falando a respeito do amor preferencial pelos pobres, ou seja, a opção preferencial pelos pobres, você está falando de um amor humano. Você não está falando do amor divino, inicialmente. Pelo menos você tem que refletir a respeito de que amor você está falando. E essa é a crítica inicial de Clovis Boff. Ele diz assim: pois o amor, entre aspas, de que se fala, há que ser discernido. Corresponde ao agape do Novo Testamento? É animado por ele? Ora, essa pergunta não é tão óbvia assim, diz Clovis Boff. Se fosse claro para todos em que consiste o amor, Jesus não precisaria ter insistido tanto nele, a ponto de selar essa lição com seu próprio sangue, derramamento de sangue na cruz. Portanto, para conhecermos o conteúdo do amor, para ele ser verdadeiramente libertador no Espírito de Jesus, somos obrigados a recorrer à luz da fé. Então, Clovis Boff insiste, que a teologia não é intellectus amoris, é intellectus fidei. Eu preciso partir da fé. E já nós veremos que essa insistência dele não é descabida. Recorrer à luz da fé e aos evangelhos. E sem isso pode-se produzir qualquer teoria humanitária, marxista ou liberal que seja, mas nunca teologia realmente cristã. Aqui, a crítica de Clovis Boff é verdadeiramente contundente. Ele vai mais longe. Neste seu livro e em outros artigos que nós iremos colocar à disposição no nosso site, Clovis Boff chega a dizer que, na realidade, muitos teólogos da libertação substituíram Deus pelo pobre. Ou seja, ao invés de realmente partir de Deus que se revela, se colocou o pobre no lugar. E o que é que está por trás disso tudo? Por que esta crítica de Clovis Boff? E onde foi que tudo isso começou? Bom, até aqui só apresentei o problema. Vamos cavar um pouco, vamos atrás da raiz do problema. Na raiz do problema, o que nós temos é uma viragem antropocêntrica. Ou seja, Deus, que era o ponto de partida da teologia clássica, agora não é mais o ponto de partida. O ponto de partida é o homem. Ora, os teólogos da libertação dizem, não, mas é Deus no homem, porque Deus se encarnou e nós temos uma teologia encarnatória. Sim, mas quando você vai realmente descascar o que eles estão dizendo, você vê que tudo aquilo não passa de verdadeira gnose. Vamos recordar lá atrás o que é a gnose. A gnose é uma filosofia pagã que, de alguma forma, tomou posse da linguagem cristã. Ora, lá atrás, na antiguidade, os filósofos pagãos eram o quê? Neoplatônicos, pitagóricos e companhia limitada. Eles pegavam, as suas teorias a respeito das emanações divinas, dos eons,
celestes, etc., e expressavam isso com uma linguagem que, para o cristão inculto, parecia cristianismo, porque eles falavam do Filho, eles falavam do Verbo encarnado, eles falavam da sabedoria, eles falavam de Deus Pai, eles falavam do Espírito Santo, tudo, a linguagem estava toda lá, mas toda dentro de uma filosofia que não tinha nada a ver com o cristianismo, dentro de uma filosofia completamente abstrusa. E é por isso que a gnose, na realidade, foi uma nova mentalidade que foi entrando dentro do cristianismo como uma espécie de parasita, que se a igreja não tomasse providências, teria matado a própria igreja. Foi um dos primeiros e principais desafios que a igreja teve que enfrentar. Pois bem, nós estamos tendo que enfrentar isso, não é? Esta nova filosofia, ou estas novas filosofias, foram denunciadas pelo magistério da igreja nos últimos tempos. Seja um Pio X, que nos falou de modernismo, seja um João Paulo II, que nos alertou para tantas teologias dificilmente compatíveis com a teologia cristã. Joseph Ratzinger, como prefeito da doutrina da fé, prestou um serviço enorme à igreja ao desmascarar estas filosofias errôneas que estavam ali dentro. É uma virada em que o homem, de alguma forma, tomou o lugar de Deus e o homem começa a ser o lugar. E essas teologias, todas elas perdem a transcendência. Não é? Não há um Deus transcendente, mas Deus se dissolveu na história da humanidade. Não é difícil, para quem sabe filosofia, enxergar aqui como nós fomos caindo de abismo em abismo nas questões filosóficas. A partir de Kant, que nega o acesso ao transcendente, nós partimos e vamos para um Hegel, que então nos coloca somente no único plano monista deste mundo imanente, onde o absoluto agora evolve na história. A partir disso, não é difícil ver um Nietzsche, um Heidegger, as teorias críticas da Escola de Frankfurt, as várias tentativas linguísticas e relativistas do tempo moderno. Todas elas são o homem fechado, sem transcendência. Quando você pega estas várias filosofias, seja ela qual for, que são filosofias sem transcendência, e quer usar estas filosofias dentro da teologia, o que você vai gerar é um neognosticismo. Ou seja, resumo da história, uma filosofia onde não há um transcendente pode até se apropriar da linguagem cristã e fazer de conta que está fazendo teologia. Mas isso não é teologia. Não é difícil você abrir um livro de um teólogo da libertação e ver que ali está faltando transcendência. Por exemplo, quando um João Sobrino diz que nós não podemos predicar a divindade de Jesus, ou seja, dizer Jesus é Deus, você compreende perfeitamente. Você não pode jogar Jesus para o transcendente, já que ele está do lado de cá, neste mundo. Então, quem é Jesus? O que ele fez? Quando você vê teólogos da libertação criticando os milagres e pegando todos os milagres de Cristo e dissolvendo aqui. Não houve multiplicação dos pães. O que houve foi partilha. Não houve cura de leproso. O que houve foi inclusão social. Não houve cura do cego. O que houve é que caíram as escamas da ideologia. Você vê claramente que é um esforço hercúleo de eliminar totalmente o transcendente. O homem tornou-se o lugar, porque o homem é o ponto de partida destas teologias.
Pois bem, a crítica de Clodovis Boff é bastante pertinente. Concordo, admiro o seu esforço e a sua honestidade. Mas eu daria um passo a mais. Eu daria um passo a mais porque eu acho que a crítica de Clodovis Boff não foi suficiente. E aqui sugiro então para vocês a leitura de uma conferência do cardeal Josef Ratzinger, que fez essa conferência na década de 90 para os presidentes das comissões episcopais da América Latina para a doutrina da fé. Ou seja, as conferências episcopais da América Latina, dos vários países latino-americanos, têm bispos que são os presidentes, né, de comissões da doutrina da fé. Pois bem, esses bispos estavam lá, reunidos em Roma. Ou seja, Ratzinger era o prefeito da doutrina da fé em Roma para o mundo inteiro. Havia esses bispos que eram responsáveis locais da doutrina da fé. Ratzinger fez esta conferência magistral, que você vai encontrar no nosso site, que está aí, são 12 páginas, para que você estude e veja. Ele começa falando da crise da teologia de libertação. Estamos na década de 90, você se recorda da queda do Muro de Berlim em 89. Ratzinger enxerga, de fato, a teologia da libertação entrou em crise. Mas ele mesmo vê com clarividência, já então, que isso não significaria a morte total da teologia da libertação, mas uma espécie de metamorfose. O que é que aconteceu? Brevemente, apresento o conteúdo do artigo de Ratzinger. Ele diz: houve uma crise e uma desilusão com a teologia da libertação. Muito bem. Com esta desilusão, onde antes se acreditava numa libertação, antes se acreditava num projeto marxista para o mundo, qual foi o resultado? A teologia da libertação, e são palavras do próprio cardeal Ratzinger, deixou um rastro de destruição. Então, diante da cidade em ruínas, o que é que nasceu da teologia da libertação? Nasceu o relativismo. Já não se acreditava mais em nada. E este relativismo, não é? Este relativismo teológico e religioso, significou muito concretamente uma abolição da cristologia. Deixa eu dizer, nós, naquela lista dos 10 lugares teológicos, nós podemos enxergar claramente que Cristo é o ponto de partida da nossa teologia. E que Cristo, o cristocentrismo, é importantíssimo. Se existe uma das contribuições importantes do Vaticano II, e nós estamos aí há 50 anos do concílio, todo mundo celebrando o concílio, se existe uma das coisas importantíssimas do concílio, é esta realidade do cristocentrismo da teologia conciliar. Cristo no centro. Acontece que, uma vez que você entra numa realidade de relativização das coisas, Cristo não pode mais ser o centro. Cristo não pode mais ser o ponto de referência. Então se começa a falar de Deus em geral. Cristo começa a atrapalhar. Vejam como houve aqui uma viragem, não é? Da teologia da libertação, em que, de teologia da libertação, em que se falava do Cristo libertador, do projeto de Cristo, em que Cristo era um Che Guevara com uma coroa de espinhos, você agora tem uma religião mundial que aceita todas as religiões, onde todas as religiões entram dentro desse projeto, e esta religião, ela não tem uma doutrina. Padre Paulo está ensinando a vocês método teológico que parte da fé, do auditus fidei, da intelecção da fé. Isso é obsoleto, isso é ortodoxia.
Se Clodovis Boff está dizendo isso, é porque Clodovis Boff não alcançou essa virada aqui, entende? Ele não deu o passo. Nós precisamos dar o passo a mais, não pode ficar para trás, não. Você não pode perder o trem da história, o bonde, né? Vai, dá o passo a mais, relativize Cristo. Cristo é uma das tantas formas da encarnação do Espírito de Deus na história. Então você tem o hinduísmo, você tem o budismo, você tem os muçulmanos, você tem as religiões do mundo inteiro, onde são todas válidas, todas boas, todas importantes. E quando você tem várias religiões, vários deuses, não é difícil enxergar aí o renascimento do paganismo. E com esse renascimento do paganismo, nós temos então a Mãe Terra. Um feminismo pagão, um paganismo feminista, né? Então, a Mãe Terra, com os seus ecologismos, a Mãe Terra, com as forças da natureza e esse neopaganismo que está por aí. O irmão de Clodovis Boff, Leonardo Boff, não teve medo de dar esse passo. Não teve medo de deixar Jesus para trás e adotar a nova religião mundial. Não teve medo de relativizar tudo. O cardeal Ratzinger, de forma profunda, apresenta as raízes filosóficas disso tudo aqui, que está no kantismo. E, evidentemente, na ortopraxis, que é proposta a partir disso, porque o que sobrou da teologia da libertação foi o quê? A ortopraxis, não é? Ou seja, ele lembra assim, o cardeal Ratzinger diz, a teologia da libertação só deixou ruínas. O que nasceu foi o relativismo, que deu origem a esse neopaganismo. Mas ela não deixou de colocar uma herança. Por quê? Já que o relativismo era completamente vazio, o relativismo religioso precisava de um osso para roer. E o osso que o relativismo religioso pegou foi a ortopraxis, ou seja, a prática transformadora, a engenharia social, não é? Então, eu tenho agora uma ortopraxis, ao invés de uma ortodoxia, em que eu vou na direção de uma transformação e de um projeto social moderno. Aqui, nós partimos do cristocentrismo para o antropocentrismo. E agora, mergulhamos no paganismo total, na destruição do homem, onde Leonardo Boff não tem medo e nem pudor, nos seus livros ecológicos, de dizer que o homem é o câncer que está fazendo mal à Terra e que precisa ser extirpado. Vejam como nós fomos indo de abismo em abismo, até chegarmos ao anti-humanismo. Tudo começou com uma vontade ingênua de valorizar o homem, mas valorizar o homem sem Cristo e sem Deus é desvalorizá-lo e colocá-lo abaixo da própria natureza. Se tivermos agora que escolher entre o homem e os ratos, devemos preservar a vida dos ratos e extirpar a humanidade, porque nós somos nós o câncer. Nunca a humanidade chegou a um ponto tão baixo, e este é o projeto libertador. Se isto é a libertação, eu prefiro as cadeias opressoras de uma teologia romana. Deus abençoe você e até a próxima aula. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.